Você pode acompanhar comigo, então? Tiago 3,13, a gente vai ler até o versículo 18 novamente. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Na última semana, no último domingo, eu comecei a falar sobre esse texto aqui, e eu quis mostrar de forma bem clara e explícita para os irmãos de que nós vivemos a era de maior conhecimento tecnológico da história da humanidade, sem sombra de dúvida. O acesso à informação é a coisa mais fácil de se obter hoje em dia. Basta você dar um clique no celular, colocar num site e você alcança tudo aquilo que você quiser. O conhecimento, de fato, está bem fácil. Todavia, Tiago, ele vem dizer sobre sabedoria. E eu deixei bem claro que sabedoria é uma coisa e inteligência é outra. Tiago vai fazer este contraste entre sabedoria e entre conhecimento e inteligência. A inteligência ela é adquirida através de muito esforço, dedicação, estudo. Só que ainda assim é possível vermos pessoas extremamente inteligentes, mas completamente tolas, porque não são sábias. Sabedoria, se eu pudesse exprimir ali em apenas uma sentença, eu diria que é o uso correto do conhecimento. Não basta apenas você ter conhecimento, mas é de suma importância que você aplique o conhecimento de forma correta. E sabedoria, como vai dizer Tiago, vai muito além de uma sala de aula escolar, de uma sala de faculdade. Sabedoria é aquilo que transcende. Sabedoria está atrelado a princípios de vida. É por isso que você vê Jesus Cristo, ele não escreveu um livro sequer, nenhum. O que ele escreveu na areia e depois acabou se apagando. Todavia, ele ensinou seus discípulos, na vida diária, o que era ser a cada dia uma pessoa melhor. E de fato, nisso que está a sabedoria. E Tiago aqui no versículo 15, ele vai dizer assim, né? Falando que não é sabedoria, né? Ele fala, versículo 14, mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca. E eu disse exatamente isso semana passada. Eu finalizei falando sobre a sabedoria terrena, que ela é terrena, né? A sabedoria humana ela é terrena por quê? Ora, porque ela não é algo que provém de Deus. A sabedoria terrena, a sabedoria dos homens, ela provém não da revelação, como nós cremos, mas ela provém da razão, da inteligência, do estudo. E nós sabemos que, assim que o homem caiu em pecado, lá em Adão, todo ser humano foi afetado com o pecado. E não apenas todo ser humano no sentido quantitativo, mas todo ser humano na sua inteireza. Logo, se o ser humano foi todo atingido por conta do pecado, pela depravação total, é o que nós chamamos, a sua mente também, ela é incapacitada de ser sábia segundo a Escritura. O problema do ser humano não é falta de conhecimento, não é falta de inteligência, não. Tivemos isso e temos isso muito, ainda mais nos tempos de hoje. Só que o problema do ser humano não tem a ver com isso. Lembra que semana passada eu falei sobre Augusto Comte, o pai do positivismo, que acredita que de fato o problema do ser humano é falta de educação, de instrução. E eu disse, não é. Porque justamente quando os homens estavam mais iluminados no século do iluminismo, aqueles homens que colocaram Deus de lado, que não se importaram com a religião, que não se importaram com Deus, e disseram, a partir de hoje nós somos senhores da razão, nós temos a inteligência. 2 guerras mundiais, milhões de pessoas mortas, justamente quando o conhecimento imperava. Tiago ele diz que a sabedoria humana, ela é animal no sentido de não espiritual, e depois ele termina dizendo que ela é demoníaca. E por que é importante sabermos isso? A serpente começou desde o Éden a enganar a criatura do Senhor, aqueles homens
aquele homem, aquela mulher que Deus criou. E ainda assim, o ser humano hoje em dia ele é completamente enganado por conta de mentiras ditas pelo diabo. E muitas dessas mentiras são ditas nos próprios púlpitos das igrejas. Eu só dei um exemplo a semana passada, lembra? Falei a respeito de filhos. Hoje em dia, muitos cristãos veem filhos como peso, como empecilho. Eles não querem saber de ter filhos, eles têm um, no máximo dois, e olha lá, e se enchem de pets. Não, porque está num momento muito difícil de se criar filhos, isso é verdade? Óbvio que é. Mas em Êxodo, capítulo 1, era muito pior. E ainda assim, Deus ordenava aqueles homens, cresçam e se fortaleçam. E diz a Escritura que à medida que aqueles homens cresciam e se fortaleciam, Faraó se enfurece, mas devido a eles terem obedecido a este mandamento, eles conseguiram ser livres, libertos, deixaram de ser escravos. Portanto, não devemos cair nas mentiras de Satanás. E hoje eu quero passar mais 2 princípios aqui para que nós possamos encerrar o capítulo 3 de Tiago. Põe o primeiro, por favor. O tema da minha mensagem é a sabedoria do alto, né? Semana passada a sabedoria humana, hoje a sabedoria do alto. Primeiro princípio, características da sabedoria terrena, terminando este assunto. Qual que é a grande evidência, de fato, da sabedoria terrena? No versículo 14, ele vai dizer assim: mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Tiago começa a dizer que a sabedoria terrena, a sabedoria que não procede de Deus, a sabedoria maligna, ela é travestida de orgulho, mentira, inveja, amargura. E via de regra, esta ambição que a Escritura diz, ela sempre está associada a posições de status, porque se tem que alguém que gosta de se mostrar, você sabe, é você, eu, somos nós. O ser humano, ele adora se autopromover. E Tiago vem falar justamente na contramão. Nós somos assim. Não vemos a hora de exibir os nossos feitos, exibir os feitos de nossos filhos. Não estou dizendo que você não pode, né? Pelo amor de Deus, pastor, não posso colocar o que meu filho faz lá na rede social. Analise primeiro a motivação do seu coração. Porque por vezes você vai estar ali entre 2 posições. Eu ponho isso daqui, para que as pessoas vejam que é capaz e possam se espelhar e tentar mudar em relação à educação, por exemplo, né? Aquilo que seu filho faz. Ou eu quero colocar isso daqui para mostrar que meu filho de fato é bom naquilo que faz. Para que todos vejam a joia rara que eu tenho em casa. E você sabe, quando o elogio vem para os filhos, na verdade está vindo para a gente que é pai. Porque quem os educa, quem os ensina. Então é de suma importância que venhamos a observar qual a motivação nós temos em relação a essas coisas. Por que eu digo isso? Porque o ser humano, ele adora proclamar suas próprias virtudes. E o que Tiago vai dizer é que isso não procede do alto, isso não é sabedoria do alto, mas ela é terrena. Veja, o quanto nós vemos pessoas falando o tempo todo de si mesmo. Olha, faz um bom tempo, eu vi uma pesquisa telefônica, e eles começaram a analisar a conversa de algumas pessoas, e eles chegaram à seguinte conclusão: sabe qual era a palavra que era mais ouvida em conversas telefônicas? Eu. O ser humano adora falar de si, adora se elogiar. Esses dias eu li uma reportagem de uma atriz, se eu não me engano, da Globo. A Globo foi quebrando, então ela foi para a prostituição. E na matéria ali, ela se orgulhando da mulher que ela se tornou. Meu aniversário, eu quero dar os parabéns para mim, para essa guerreira que eu me tornei, para essa mulher forte. E às vezes nós não percebemos o quanto o ser humano é extremamente egoísta. Lembra daquele princípio de Provérbios que diz assim: sejam outros lábios que te elogiem e não os teus próprios? Só que a gente adora se autopromover, se achar melhor que os outros, e que Tiago vem dizer que tudo isso é mundano, terreno, que isso não é espiritual. E nós podemos constantemente cair nisso, expor aquilo que sabemos, simplesmente para mostrar: olha, eu posso não ser o melhor do mundo, mas pelo menos melhor que aquele Zé Linguiça lá da minha família eu sou. Melhor que aquele fulano, daí eu consigo ser. E por que eu digo isso, que nós podemos cair nesse pecado? Porque os discípulos caíram. Você lembra quando
eles chegam diante de Jesus e dizem assim: Senhor, quem é o maior? Você lembra quando a mãe de 2 discípulos chega diante do Senhor e diz: Senhor, no teu reino, deixa meus 2 filhos sentar, um à tua direita e um à tua esquerda. Deixa eles se destacarem. O ser humano, ele adora isso. Os fariseus é uma prova viva de que pessoas se promovem através da própria religião. Em Mateus nós vemos as pessoas se autopromovendo, dando esmola, algo que é mandamento, algo que é lícito, que se deve fazer. Mas você percebeu como que é hoje? Hoje as pessoas, elas levam a sopa para o mendigo na rua, mas o celularzinho com a selfie está aqui, né? Ora, que graça há ajudar e não compartilhar para todo mundo ver aquilo que eu faço. E quem nunca aqui pode dizer que não orou como fariseu? Lembra o fariseu? Quando ele dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais? Aquilo ali é apenas um retrato meu e seu. Você já orou desse jeito, ainda que não com essas mesmas palavras. Nós fazemos essa oração constantemente. Eu vou dar para você o meu exemplo. Eu não por diversas vezes apenas pensei ser alguém bom, mas por diversas vezes também falei. Lembro uma vez nós estávamos num culto em Guará, e eu acho que eu tinha ali pouco tempo de convertido, 1 ano, 1 ano e meio, 2, sei lá. E eu lembro que o pastor tinha pregado sobre pecado, sobre o ser humano ser mal. E eu lembro de Deus tocar tanto o meu coração, de eu entrar em crise de choro. Sabe aquela crise dizendo: miserável homem que sou. E Deus sabe o quanto eu estava quebrantado de verdade, em lágrimas. E eu lembro que o pastor disse assim: se você reconhece que você é pecador, você quer receber uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, para que Deus possa continuar mudando a sua vida. E eu lembro que eu fui em lágrimas, só faltou fazer uma poça em volta de mim assim, ó. Miserável homem que sou. Esse era o sentimento que eu tinha. Só que eu lembro que ali no meio daquele quebrantamento, quebrantado, contrito: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu sou mal. Eu lembro de abrir um pouquinho o olho e olhar o irmão que estava do lado, que eu o conhecia, morava perto de mim. E eu, naquele momento de quebrantamento, dizer assim: Senhor, eu sei que eu sou mal, mas esse daí é pior, hein? Eu sei que eu sou pecador, mas esse daí ganha de mim. Até num momento de quebrantamento, o ser humano consegue ser extremamente orgulhoso. Quantas vezes eu não me vi questionando a Deus, dizendo assim: Senhor, não é possível. Eu prego melhor que o fulano, acordo mais cedo que ciclano, me dedico mais que um monte desses pastores aí. Por quê? Que as coisas não acontecem como eu peço, como eu oro? Por que as coisas não avançam do jeito que eu queria que avançasse? Diversas vezes. Frase minha em oração sincera ao Senhor: ó Deus, eu sei que eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. Mas que instrumento, hein? Coisas que eu já disse, coisas que eu já me achei, óbvio que eu me envergonho, mas que eu vigio constantemente, para que esse sentimento não bata a porta do meu coraçãozinho de novo, dizendo: ei, pastor, hein? Ora aí de novo: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais. O ser humano, ele faz isso. Aí então Deus vem, humilha, te joga no chão, faz com que outros avancem e você fique parado. Porque a sabedoria terrena, como diz Tiago, ela é invejosa. Inveja. O invejoso é aquele que não se alegra com o triunfo do outro, mas que quando o outro fracassa, bate nele quase com um sentimento de: ai, que bom. Quantas vezes nós não somos desse jeito? Imagina, eu falo por mim, né? Porque às vezes no pequeno grupo eu vou compartilhar com os irmãos, é só eu que sou pecador toda vez. Eu fico com inveja dos irmãos, porque só eu que falo dos meus pecados. Os irmãos são todos santos. Quantas vezes eu estou lá vendo, assistindo TV, daí passa o jogador que ganha milhões, o Neymar da vida. Você tem noção? O cara ganha 1 milhão por dia. Por dia. Você não tem nem noção o que é 1 milhão, quanto mais 1 milhão por dia. De salário, fora propaganda, stories, Instagram e outras coisas. Daí está lá, o cara ganha 1 milhão por dia, o cara tem ilha, o cara tem iate, o cara é reconhecido mundialmente, tudo que o cara coloca a mão
funciona, o cara parece o toque de Midas, tudo que ele põe a mão virar ouro. Aí então acontece uma coisa errada com ele. A gente quase que sorri por dentro. Ai, ufa, né? Até que enfim, algo de ruim aconteceu com ele. Não é possível, só uma coisa boa. Assim somos nós. Quando o famoso da televisão separa, a gente quase que gargalha por dentro, não é? Tá vendo? Não tem Deus, que adianta ter fama, dinheiro e sucesso? Assim é o ser humano, invejoso por essência. Ele deseja ter o que o outro tem, e às vezes quando ele não consegue, ele se entristece. E essa falta de sabedoria do alto, ela é percebida justamente quando nós temos este coração maligno, quando nossas palavras, nossas atitudes, elas começam a provocar inveja nos outros, quando elas começam a provocar rivalidade, divisão. Sabe aquele comentáriozinho que você faz com fulano a respeito de outra pessoa, só para que ele possa ficar um pouquinho com ranço daquele outro também, porque na verdade você está com inveja dele? Ficou sabendo aí, da última? Nossa, a irmã lá, né? Vinha na igreja toda bonitona, você não sabe o que eu soube. Automaticamente um comentário assim faz a outra pessoa ficar com ranço da terceira, e nós não percebemos que a sabedoria terrena, maligna, que está dentro de nós, que não tem nada a ver com Deus, nada a ver. Causar mau sentimento nos outros, diminuir os outros para se autopromover, criar intriga entre pessoas, são coisas malignas. É por isso que nós devemos nos vigiar constantemente. Como eu falei que acho que umas 2 semanas, nós somos especialistas a terminar o culto quebrantados por Deus, dizendo, eu preciso mudar. E tomar o cafezinho no final do culto e já falar do irmão que não veio, do fulano que fez tal coisa, do parente que fez uma baixaria. Assim é o ser humano. Causar um mau sentimento nos outros, diminuir para se autopromover, é algo terrível. Não faz. E a consequência disso nós vemos aqui no versículo 16, não é? Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Ou seja, pessoas que fazem de tudo para se autopromover, pessoas que estão preocupadas apenas com o seu próprio interesse, elas fazem de tudo, até mentir. Até mentir, seja diminuindo o outro, ou seja se autopromovendo. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui é a sabedoria que vem do alto. Põe ele, por favor, segundo e último princípio. E quando você se vê desse jeito, claro, né? As suas malignidades aflorando, assim como eu já percebi em mim várias vezes, só há um caminho para nós. Arrependimento. Arrependimento, mudança, fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. É a única forma. E o segundo princípio, a sabedoria do alto. Tiago agora, ele vai falar da sabedoria a que vem do Senhor. Acompanhe comigo o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é em primeiro lugar pura, depois pacífica, modesta, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Você percebeu que ele começa aqui com o mas, né? Mas a sabedoria que vem do alto, mas, conjunção adversativa, mostrando justamente o contrário daquilo que é mundano, terreno, é aquilo que vem do alto, então ele começa a elencar. E embora ele diga essas coisas aqui, o versículo 13 é fantástico, vai dizer assim, quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre pelas suas obras e pelo seu bom procedimento em humildade e sabedoria. Tiago, mais uma vez, ele vai mostrar para mim e para você que nós devemos ter obras diante do Senhor. A fé, ela deve ser manifesta em obras, capítulo 2. E aqui ele vai dizer que a sabedoria também. A sabedoria do alto, ela é manifesta em obras, bom procedimento e principalmente em humildade. Humildade. Você lembra que ele vinha falando aqui sobre o bom religioso? E quem era o bom religioso? Ele diz assim, o bom religioso é aquele que refreia a língua, ou seja, não é fofoqueiro. O bom religioso é aquele que ajuda os necessitados. Ele termina o capítulo 1 dizendo isso. Ele diz que o bom religioso é aquele que se aparta daquilo que é pecaminoso, maligno e mau. Assim eu e você devemos ser. Agora ele diz que a sabedoria que vem do alto, ela se manifesta através de bons procedimentos e humildade. Mais uma vez, não adianta você dizer que é sábio, é necessário que você prove. Prove através do seu comportamento e principalmente através de sua humildade. E se tem uma coisa que o ser humano tem dificuldade tremenda, é se mostrar humilde. Eu já vi pessoas que batem um prego, mas dizem assim,
Mas convenhamos, ninguém bate um prego como eu. Nós somos extremamente arrogantes, por isso que é difícil. Humildade, Deus do céu. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ou bem-aventurança, é difícil. É por isso que talvez um dos mandamentos mais difíceis, pelo menos segundo a minha concepção, eu acho que se um dia Jesus chegasse diante de mim e falasse assim, faz como Pedro aí, vai, anda sobre as águas. Eu acho que não teria tanta dificuldade, eu passaria no pinote. E agora aquele outro mandamento diz assim, considere os outros superiores a si mesmo. É muito difícil. Falar que o outro é melhor. Porque automaticamente a gente reconhece que nós não somos aquilo que achávamos que éramos. Uma das maiores características da sabedoria do alto é humildade. Humildade. É por isso que Martinho Lutero ele diz assim, a verdadeira sabedoria é aquela que reconhece a sua própria ignorância diante de Deus. E eu iria talvez até um pouco mais longe. Lutero diz, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina, é aquela que reconhece a sua ignorância diante de Deus. Mas eu acho que é de suma importância reconhecer não apenas a nossa ignorância diante de Deus, mas também diante dos homens. Não sabemos tudo. A não ser que você seja o Pablo Marçal, Se você for ele, beleza. Do contrário, não sabemos tudo. Eu não consigo ser bom em tudo, não dá. É impossível, não temos tempo hábil para isso. Não temos tempo, nenhum ser humano tem. Você precisa reconhecer que sem Deus você não consegue fazer absolutamente nada. É de suma importância que você entenda que sem Deus, nem aquilo que você faz de melhor você conseguiria fazer. Nem aquilo que você faz de melhor. No Antigo Testamento, eu acho que quando ali as pessoas estão sendo perseguidas, então diz a Escritura que Deus cega os homens a ponto deles não conseguirem achar a maçaneta da porta para abrir. Eu e você, de fato, sem Deus, nem essas coisas mais óbvias do mundo conseguimos fazer. Eu constantemente me pego às vezes fazendo alguma coisa que eu tenho o hábito de fazer, e normalmente aquilo que nós temos o hábito de fazer, você ora até menos, por quê? Porque eu faço bem já, Aí então parece que as coisas vão empacando, aí eu lembro, Senhor, aí nem isso eu consigo, me ajuda. Eu já dei exemplo para os irmãos, uma vez meu filho, ele perguntou assim para mim, pai, o que é milagre? Eu comecei a dar alguns exemplos para ele, do que era milagre. E eu falei assim, por exemplo, o simples fato de você abrir os olhos de manhã, isso já é um milagre. Ele disse assim, não, desse milagre eu não preciso, esse eu sei fazer sozinho. Na cabecinha dele, é fácil, acorda e abre. Só que, peraí, você tem noção de tanta gente que dorme e não acorda? Que não consegue fazer isso que você simplesmente acha que é fácil? Assim é o ser humano. Aí então Tiago, ele começa a citar algumas características da sabedoria do alto, justamente para que eu e você venhamos a comparar se estamos sendo sábios. Mas o mais importante é isso, você reconhecer que no seu trabalho, aquilo que você faz talvez durante anos, se Deus não te abençoar, esquece. Você precisa do Senhor para fazer as coisas mais simples do mundo. Você precisa do Senhor no seu casamento. Olha, pastor, mas eu já li centenas de livros sobre casamento, relacionamento. Joia! Isso não impede a sua esposa de surtar e ir embora. O seu marido. Precisamos do Senhor o tempo todo. Então Tiago ele vai citar algumas características aí. Ele começa no versículo 17 dizendo assim, mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, no sentido de livre de contaminação. Aqui já acaba com a maioria de nós. Com a maioria não, com todos. Por que eu digo isso? A pureza é algo que o ser humano luta toda uma vida. Toda uma vida. Não importa o quão homem de Deus você seja, o quanto você tenha trilhado o caminho correto. Você sempre vai lutar contra a imoralidade. Sempre. É por isso que haviam os puritanos, os clubes de santidade, aqueles homens que de fato entendiam a importância de se manter puro diante de um mundo totalmente contaminado e pervertido. Olha para a gente, pelo amor de Deus, vivemos num mundo onde a coisa mais normal é as mulheres andarem a cada dia mais sem roupa, aumenta o calor e diminui a roupa, é assim que funciona. Internet, você abre
um aplicativo, um demônio de um TikTok na vida, já aparece a mulher lá rebolando. Então Tiago começa dizendo que a verdadeira sabedoria, ela começa com algo puro, puro. E todos temos essa dificuldade. Não são apenas os homens, não. A maioria, é verdade, né? Os homens tendem a ter mais dificuldade na pureza do que as mulheres. Mas as mulheres também, só que as mulheres são um pouco mais disfarçadas, né? Elas conseguem enganar um pouco mais. Eu já falei com os irmãos, eu lembro que, às vezes, né, vinha uma visitante bonita, às vezes com as roupas bem embaladas a vácuo, é horrível. Mas você vê as esposas assim nos irmãos, assim, ó, para saber onde que o marido vai olhar, né? Os irmãos ficam até desconcertados, né? Ora, assim. Aí então, eu lembro uma vez, na igreja, entrou um rapaz, pensa numa bonita. Até eu olhei e falei, gente do céu, isso é bonito mesmo, hein? Eu lembro que ele entrou assim, as irmãs tudo sentadinhas aqui, assim, ó, não mexeram a cabeça, mas o globo ocular estava assim, ó. E vocês querem enganar a gente, vocês olham também, tá vendo? Depois eu fui lá no final do culto, cumprimentei ele, falei, espero que você tenha gostado, né? No final da rua tem outra igreja aqui, você pode visitar lá também. Visite a outra, se possível. Olha lá. O cara era bonito, minha esposa lembra? Era bonito mesmo. Já se entregou dando risada aqui, ó, com que as mulheres também vêm. A gente tem essa dificuldade, só que nós vamos lutar a vida toda. A vida toda. Eu lembro uma vez o pastor dizendo assim, o homem ele vai lutar tanto contra a pureza, que é possível ele estar no caixão morto. Se vem uma mulher ver ele com um decote grande, ele dá uma olhadinha. Ressuscita, só para dar uma olhada. Aí Tiago começa dizendo que a sabedoria do alto, ela começa com pureza. Olha a importância da santificação, de se esforçar a cada dia para ser puro, para se esforçar a cada dia para não olhar aquilo que é pecaminoso, para entender aquele princípio que Jesus Cristo diz, se um de seus olhos faz com que você peque, arranque. Se é um aplicativo, se é uma academia, se é passar por determinada rua, faça outro caminho, mas se esforce para ser puro. Não apenas isso, pacífica, moderada, e você sabe, né, a mansidão não tem a ver com fraqueza. A mansidão, na verdade, ela é poder em controle. É você saber se controlar justamente na hora da dificuldade. No trânsito da vida, gente, que é um lugar que mais nos testa em relação à mansidão do que o trânsito. Mas Deus disse, controle-se. Porque uma pessoa que não tem um controle pessoal ou domínio próprio não é sábia. Você lembra em Gálatas 5, quando vai Paulo descrever os frutos do Espírito, e ele começa dizendo, domínio próprio. Domínio próprio é fundamental. Mas não só isso, ele diz que a sabedoria ela é tratável, a sabedoria do alto, tratável no sentido de ser facilmente persuadido. O contrário de obstinado. Você sabe, tem algumas pessoas que são obstinadas. Você mostra o erro diante delas, ela diz, não estou errado. Não, as coisas não são assim. Quando o Tiago diz que a sabedoria do alto ela é tratável, para demonstrar que de fato nós temos este coração quebrantado principalmente ao ouvir repreensões, porque ninguém gosta, não adianta, ninguém gosta de ouvir repreensão, ninguém gosta de ouvir que está errado, ninguém gosta do pastor chegar e dizer assim, olha, o jeito que você está tratando o seu filho é errado, seja mais firme, faça isso, faça aquilo, olha, esposa, não fale com o seu marido daquele jeito, você o desonra, ele é o cabeça da casa, você falando desse jeito, você na verdade está humilhando a ele, não faça isso, ninguém gosta de ouvir. Mas a sabedoria que Tiago diz que de fato é do alto, ela tem essa humildade de diante do confronto, se humilhar. Você é desse jeito? Quando você é confrontado dos seus erros, você consegue de primeira se humilhar, ou você sempre já tem um mas depois? Não, tá certo, né? Eu errei aqui, mas... Lá em casa eu esforço sempre para fazer o seguinte, porque vocês sabiam, né? Pastor também tem as suas DRs da vida, né? Discute a relação. Quem nunca, né? Quem nunca? Por mais que seja difícil, eu falo para minha esposa, quando eu for falar mal de você, porque vai ter dia que eu vou falar mal, não vou falar bem, eu vou só falar mal. Seus erros. Não fale, só me ouça. Porque eu sei que a tendência dela é começar a rebater mostrando as minhas falhas, e são
Muitas, muitas. Só que se um fala, olha, eu não gostei que você fez isso, e o outro, mas aquele dia você fez aquilo. Não, mas daí acabou. Ninguém melhora. Continuamos no mesmo caminho errado. E eu me esforço. Quando ela vem falar comigo. E mulher, você sabe, né? A gente que é homem, a gente é mais objetivo, né? Pá, acabou. Ó, não gostei disso, daquilo. Tá bom? Tá bom, vamos mudar. Acabou o assunto. E aí, conversa de outra coisa. Mulher não. Mulher já puxa lá de 1657. Lembra? Uma vez? Começou assim. E dá volta, e dá volta, e dá volta, e dá volta. E às vezes eu vejo ela falando coisas que ela não gosta em mim. E a minha cabeça fica assim, que hipocrisia, ela faz a mesma coisa. A tendência é você querer falar, né? Só que eu falei, não, eu falei que ia ficar quieto, né? E às vezes eu pego o celular, eu anoto o que ela fala para mim. Anoto, literalmente. Anoto o celularzinho ali. Porque, ora, aquilo que ela não gosta que eu faço, que eu cometo, eu coloco lá nos meus pedidos de oração para que eu possa mudar. Porque se aquilo chateia a minha esposa, pronto. Eu preciso mudar. Igual ela fala, você é muito impulsivo, você não pensa para falar as coisas. Eu falei, verdade. Tem que mudar, fazer o quê? Você é muito nervoso com os meninos. Eu falei, sim. Mas você tem noção como que eles tiram a paciência da gente? Como que testa a gente? Mas a gente precisa mudar. A questão é, você é alguém tratável? Você é alguém que diante do confronto, você esperneia ou você consegue reconhecer? Ele diz também que a sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia e bons frutos, aqui no versículo 17. O que seria misericórdia? Misericórdia, de fato, seria se lançar na miséria do outro. Sabe quando você vê o fulano que errou, e você não simplesmente o apedreja, como todo mundo está fazendo, mas você se lança na miséria dele. Você se vê como pecador igual a ele, e você vê que se você não cometeu aquele pecado, é simplesmente porque Deus resolveu ter graça da sua vida, não porque você é melhor. Olha, eu uma vez peguei um caso muito chato de adultério. Adultério é terrível, todo adultério é dolorido. Eu lembro que a pessoa morava um pouco longe, eu ia ter alguns minutos ali, né, de carro até chegar na casa da pessoa, mas na hora que o marido ligou para mim e falou, olha, minha esposa fez isso, aquilo, mas me deu um ataque de fúria. Eu falei, como? Um homem trabalhador que sai cedo de casa, se dedica, cuida bem dos filhos, como ela ousou fazer isso? Eu indignado. Eu lembro antes de eu pegar o carro, sair, minha esposa falar assim para mim, aquela irmã que fez isso, já está sendo crucificada de todos os lados. Ela já percebeu o erro. Fale o que tem que ser falado, mas não esqueça de ser misericordioso, porque isso é fundamental no cristianismo. Eu lembro que aqueles 20 minutos no carro, orando, lembrando que minha esposa tinha falado, eu consegui ser um pouco mais compassivo, porque a vontade de mim era chegar falando, muito nervoso. Mas eu lembro que eu cheguei, sem exagero, clima de velório. Adultério é clima de velório. Terrível. Criança pequena dormindo, os dois chorando na sala. Terrível. O que eu fiz? Abracei a irmã, chorei junto com ela, falei, isso é nojento que você fez. Isso é horrível que você fez. Mas é necessário que você se arrependa. Não sei se seu marido vai te perdoar, porque tem isso. Eu disse para o marido assim, você tem a obrigação de perdoar ela, mas continuar junto é seu critério. Você não precisa. Porque pelo menos a gente acredita que essa é a única cláusula de divórcio, quando há adultério, traição. Eu disse, olha, seu marido ele deve te perdoar, né, corrigindo, ele deve te perdoar. Agora, ficar junto com você, escolha dele. Escolha dele. E se ele decidir não ficar, você, segundo a Escritura, deve ficar sozinho. Clima de velório. Mas ainda assim, eu de fato me coloquei no lugar daquela pessoa. Aí quando você se lança na miséria do outro, você consegue ser um pouco mais compassivo.
Você consegue ser menos truculento, menos duro. Falamos o que tem que ser falado, mas ser misericordioso é fundamental. Sabe por quê? Nós podemos um dia estar daquele lado. E aí, então, quando o nosso pecado estiver latente, quando orarmos, aí vai fazer toda a diferença, se você for misericordioso com o outro. Porque se nós somos misericordiosos com o outro, Deus também vai ser conosco. E no versículo 16, né, quando ele termina dizendo aí, pois onde há inveja, sentimento ambicioso, né, o pois aí indica de fato aquilo que vem antes da prova. E provavelmente ele está fazendo uma referência aqui a essas discussões que aconteciam justamente dentro da igreja. Lembra? Tiago, assim como Paulo, assim como os apóstolos, eles escreviam para um público específico. E Tiago, talvez vendo as confusões que estavam acontecendo aqui na igreja, ele diz para aqueles irmãos: não haja entre vocês divisões, não fiquem falando mal um dos outros. Muito pelo contrário, quando alguém vier fazer comentários malignos a respeito de outra pessoa, faça diferente, seja um pacificador. Por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão, não é. Portanto, uma sabedoria que provoca uma situação como essa, né, de constrangimento entre pessoas, não pode vir do Senhor. Eu e você devemos lembrar que o Senhor nos chamou para andar em paz, para sermos humildes, assim como Calvino dizia, né, a verdadeira sabedoria está em viver em paz com todos, evitando contenda e inveja. Evitando contenda e inveja. Isso é ser sábio. É você, num serviço, onde está todo mundo falando mal do patrão, do encarregado, seja lá de quem for, você agir na contramão. Você fazer diferente. Você ser pacificador, você ser benigno. Isso mostra a mim e a você, de fato, a sabedoria verdadeira. Porque muitos comentaristas aqui eles vão dizer que o que define sabedoria de verdade na carta de Tiago seria o próprio Cristo. Porque essas características que nós vemos todas em Jesus. Então eles dizem, olha, tudo que Tiago está dizendo, ele está dizendo para mostrar, olha, sabedoria é uma pessoa, sabedoria é a pessoa de Jesus Cristo. Ora, e se a sabedoria é a pessoa de Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo, para que nós possamos viver como Ele, nos espelhar naquilo que Ele fez, e de fato nos afastar de tudo aquilo que Ele se afastou. Que Deus possa dar graça a mim e a você, de crescermos nessa sabedoria que importa. Nessa sabedoria que não tem a ver apenas com inteligência, com conhecimento cognitivo, mas tem a ver com se parecer a cada dia mais com Jesus Cristo. Que as pessoas possam nos olhar, seja no trabalho, seja na família, seja onde estivermos, e elas possam ver Cristo em nós. Porque se as pessoas veem Cristo através das nossas ações, das nossas atitudes, da forma com que falamos, como tratamos as pessoas, isto é o que prova que de fato nós estamos crescendo na sabedoria que vem do alto e não nessa sabedoria terrena. Amém, meus irmãos?